Fala pessoal, Veiga aqui. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise aí do Código Penal nos artigos 18, 23 ao 28, 312 ao 327, que consta no edital do concurso da GCM Diadema de 2025. Fiz um resumo da parte que estou estudando e também nesse mesmo vídeo aqui vamos estar realizando questões também, tá? Então, já peço que vocês entrem lá no Google, digite Código Penal e clique no primeiro link aí do Planalto e procure lá os artigos que está solicitado no edital. Já está fazendo acompanhamento, tá? São bem poucos artigos. Acredito que com esse vídeo aqui dá pra gente abordar todo o conteúdo do edital. Vamos lá para o tema. Código Penal. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, ele não quis cometer aquele crime, porém ele foi imprudente, foi negligente e não tomou as devidas cautelas aí para estar evitando. Já o doloso é quando o agente quis o resultado daquele crime ou assumiu o risco, né, de produzir esse crime. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Peço desculpa aí pelo barulho aí, porque eu moro em cima de uma oficina mecânica de moto. E justo agora, os caras resolveram colocar umas motos aí pra funcionar e mais uma. Foco no conteúdo aí. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, não há crime quando o agente pratica o fato nesses três termos aqui, ó. Estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Como nós vimos aqui em cima, exclusão de ilicitude. Então, vai ter questões na prova lá sobre exclusão de ilicitude. E agora a gente vai falar aqui sobre esses três itens aqui, que se refere à exclusão de ilicitude. O primeiro, que é o estado de necessidade, artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, quem não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio à lei cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir-se. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. O agente que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Crimes inimputáveis.
crimes inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desvio mental, incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da missão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É isento de pena. Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, inimputáveis significa a pessoa incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí aqui tá falando aqui, ó, aqui é isento de pena, né? Aqui a pena é reduzida se se o se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Se ele não era inteiramente capaz de entender, então a pena só é reduzida. Aqui, ó, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E aqui não era. Menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Então, emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Aqui, ó. Nesse mesmo artigo também, no 28, fala que ó, a emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. A embriaguez, emoção e paixão e a embriaguez não exclui a imputabilidade penal. Quer dizer que a emoção e paixão, mesmo estando com a emoção e paixão na hora e a embriaguez na hora de praticar o ato, isso daí não exclui, não deixa a pessoa incapaz de entender, de compreender o que estava fazendo ali, entendeu? Então, esses 3 itens aqui, ó, mesmo com esses 3 itens aqui, a pessoa consegue entender. Imputabilidade significa compreender o que está fazendo, entendeu? Então, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, isento de pena. Embriaguez completa proveniente de causa fortuito ou força maior. Era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso aqui, embriaguez voluntária ou culposa é isento de pena. Esse caso aqui, ó, a isenção de pena para esse agente aqui só vai ser aceita quando, por exemplo, o cara foi sequestrado e o sequestrador pegou e deu bebida para ele, até ele se embriagar, ele perdeu o sentido. Depois o cara soltou ele foi, acabou batendo o carro, matando alguém, sem estar entendendo o que estava acontecendo. É muito difícil isso acontecer, né? Na verdade, eu nunca vi. Embriaguez completa, proveniente de causa fortuita ou força maior. Geralmente, quando o cara fica embriagado, é porque ele quer mesmo praticar esse ato aí de se embriagar, né? Para nunca vi ninguém ficar bêbado sem ter vontade de acontecer isso aí. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de causa fortuita ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos para as questões agora. Questão 1. Um indivíduo que pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Considera-se em legítima defesa? Não. Estado de necessidade? Sim.
Exercício regular do direito não. Estrito cumprimento do dever legal não. Para as respostas aqui. Então, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, quem não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio. Isso daqui tá errado porque é exclusão de ilicitude. Esses dois aqui. Questão 2. Quanto ao excesso do agente na utilização das excludentes de ilicitude, é correto afirmar que o agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O agente, em qualquer das hipóteses de exclusão, responderá pelo excesso quando doloso. Errado. O agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude, responderá pelo excesso quando culposo. Errado. O agente, apenas em caso de legítima defesa. Errado. O agente, em caso de legítima defesa, responderá pelo excesso. Não. É aqui, ó. Ah. Responderá pelo excesso doloso ou culposo em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude. Exclusão da ilicitude. Parágrafo único. Essa banca cobra muita lei seca, então é importante estar lendo, relendo lá os artigos lá no Planalto, ou assistir várias vezes esse vídeo aqui, que você vai fixar na mente aí como que cai. Porque eles colocam a mesma lei seca nas questões. Que é a lei seca é tirada diretamente lá do próprio artigo. Questão 3. O agente de segurança pública que age para salvaguardar o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes está amparado por qual excludente de ilicitude? Estrito cumprimento do dever legal, inexigibilidade de conduta diversa, estado de necessidade e legítima defesa. Isso daqui, ó. D. O agente. Okay. O agente de segurança pública. Excludente de ilicitude. Parágrafo único do artigo 25. Considera também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Vamos para a questão 4. Aquele que pratica o fato em exercício regular de direito não comete crime, pois, nos termos do artigo 23 do CP, está amparado por uma. Aquele que pratica o fato em exercício regular de direito não comete crime. Causa supralegal de exclusão de culpabilidade? Não. Causa legal de exclusão de culpabilidade? Não. Causa excludente de imputabilidade? Não. Causa excludente de ilicitude? D. Restrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Questão 5. Guilherme, juiz de direito no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, dispõe de 3 processos aptos para a prolação de sentença. Então, esse juiz aqui ele tem que julgar 3 processos. Na primeira, relação processual, o acusado Caio alegou que praticou o fato para salvar-se de perigo atual. Praticou o fato salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se.
certo? No segundo processo, o réu João afirmou que perpetrou a conduta sob coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Por fim, na terceira ação penal, a defesa do denunciado Lucas aduziu que, em razão de desenvolvimento mental incompleto, o agente não era inteiramente capaz, de entender o caráter ilícito do fato. Em razão do desenvolvimento mental incompleto. Registre-se que todas as alegações das defesas foram devidamente comprovadas em juízo. Então, todas essas alegações foram comprovadas em juízo. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, avalie as afirmativas a seguir e assinale para a verdadeira e F para a falsa. Caio agiu sob o manto da legítima defesa, excludente de ilicitude. Vamos ver. Caio praticou fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade. Não, isso aqui não é legítima defesa. Não é legítima defesa. Coação moral irresistível a que foi submetido João é uma causa excludente da culpabilidade. Essa daqui é falsa. Essa daqui é verdadeira. Lucas é isento de pena em razão da inimputabilidade penal. Causa excludente da culpabilidade. Não, essa parte aqui, ó. Isento de pena, tá errado. Falso. Que aqui, ó, tá falando o quê? O agente não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, essa daqui ele tem uma redução de pena. Não é isento, não é isenção. Então, o gabarito é falso, verdadeiro e falso. Vou colocar a resposta aqui. Ó, estado de necessidade. Não é legítima defesa. Coação moral. Artigo 22. Porém, essa parte aqui não está constando no edital, tá? Mas caiu na questão. Então, mas ela é certa. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz. Aqui tá falando que era. Redução de pena. Não, aqui não era. Não era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Por isso tá errado essa daqui, ó. Questão 6. Com relação à imputabilidade penal, considerando as disposições do Código Penal sobre o tema, assinale a opção correta. Se a doença ou a deficiência mental do agente diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, fica excluída a imputabilidade. A pena não poderá ser reduzida se o agente por embriaguez proveniente de causa fortuita ou força maior não possuir ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Está errado. Importante ler no dia da prova, ler todas as questões, como é a lei seca que a banca coloca nas questões. Então você vai ver lá, você lendo todas as questões, antes de escolher uma alternativa assim já de cara, você lendo, você vai ver que vai ter uma lá que vai parecer uma. Porque todas aqui parece que tá certa. Mas vai ter uma lá que você, de tanto que você vai ler, reler a lei seca, você vai conseguir decorar e ver qual que é a que tá certa no momento lá. Ao agente que já tiver 16 anos completos ao tempo do fato e revelar suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato, aplica-se a pena diminuída de 1/3. Tá errado. Menor de 18 anos, na lei, ainda está em desenvolvimento. Então acerta essa daqui, ó. Vou colocar as respostas aqui. Então aqui diz que a pena pode ser reduzida. É importante prestar bastante atenção, porque eles mudam só uma palavrinha. Aqui tá falando que não. Aqui, ó, imputabilidade significa a compreensão do ato ilícito.
da capacidade de entender que está cometendo um crime. Então, se diminui consideravelmente, não quer dizer que a pessoa tem completa, incompleta capacidade de entender o ato ilícito, entendeu? Só está dizendo aqui diminuiu consideravelmente. Isso daqui quer dizer que tem uma redução de pena, não exclui a imputabilidade, a capacidade de entender. Agora nós vamos para a segunda parte, nós vamos para a segunda parte agora, que fala sobre os artigos 312 ao 327. Questão: suponha que Laura, funcionária pública, antes de assumir função, mas em razão dela, exigiu uma vantagem indevida. De acordo com o disposto no Código Penal, é correto afirmar que Laura cometeu crime de excesso de exaustão? Não. Cometeu crime de corrupção ativa? Não. Isso aqui não consta nesses artigos que está no edital. Então, se cair alguma questão falando de corrupção ativa, está errada. Cometeu crime que a exigência foi antes de assumir a função. Não cometeu nenhum crime. Errado. Cometeu o crime de concussão. Isso aqui, ó. No qual é combinada a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, a concussão é exigir para si uma vantagem devida. Entendeu? Isso aí é a concussão. Excesso de exação significa funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatória ou gravosa. Excesso de exação. Questão 2. Suponha que Paulo, servidor público, exigiu, em razão de sua função, de um particular um par de sapatos de uma marca internacional que custa R$ 1.000, abusando de sua autoridade pública como forma de coação. Considerando a situação hipotética, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no Código Penal, é correto afirmar que como a vantagem devida representa economicamente quantia monetária inferior a um salário mínimo, aplica-se o princípio da insignificância. Isso daqui não tem nada a ver. Se aparecer alguma questão sobre o princípio da insignificância, ele não consta nos artigos do edital, então tá errado. Paulo cometeu o crime de concussão. Isso daqui é certo. Ao qual é combinado pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. É a resposta completa, que aqui pode também cair alterando aqui, ó. Alterando os anos e alterando aqui colocar detenção. E aí tá errado. Mas essa daqui tá certa. O princípio da insignificância, já que a gente já viu que tá errado. Paulo cometeu crime de corrupção passiva. Corrupção passiva. Tá errado. Trezentos e 316. Exigir. Concussão é exigir vantagem devida. Corrupção passiva é solicitar ou receber. Artigo 317. Vantagem devida. Então, são bem parecidas, mas uma é exigir e a outra é solicitar ou receber. A pena é reclusão de 2 anos a 12 anos e multa para as duas. É igual. Questão 3. De acordo com o artigo 312 do Código Penal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, será penalizado com reclusão de 2 a 12 anos e multa, sim. Aqui já é certo. Multa apenas, detenção de 3 meses a 1 ano, reclusão de 1 a 4 anos. Tá errado. Esse crime aqui, apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor, é o crime de peculato. Peculato. A pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular.
É o peculato. Questão 4. Configura crime funcional próprio. O. A. Usurpação de função pública, tráfico de influência, modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. Esse daqui, ó. Denunciação caluniosa terra. Artigo 313b. 5. Baseando-se no decreto de lei do Código Penal, o caso de funcionário público que patrocina diretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, é caracterizado como crime de abandono de função, não; violação do sigilo funcional, não; condescendência criminosa, não; corrupção ativa, não; advocacia administrativa, isso daqui. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, advocacia administrativa. Questão 6. Mário, agente público federal competente, compareceu ao estabelecimento comercial de João. Após uma longa conversa com o particular, o referido servidor público, agindo com dolo, exigiu o pagamento de determinado tributo. Devido empregando na cobrança meio vexatória que a lei não autoriza. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mário não responderá criminalmente, está errado. Não responderá criminalmente, está errado também. Responderá pelo crime de condescendência criminosa, está errado. Responderá pelo crime de excesso de exação, isso daqui. Corrupção ativa, como a gente já viu, isso daqui não consta no edital, tá? Então, se cair corrupção ativa na prova, tá errado. Vou colocar a resposta aqui. Condescendência criminosa. 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. E excesso de exação é exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatória ou gravoso, que a lei não autoriza. Questão 7. Márcia, delegada de polícia, deixa de instaurar inquérito contra o investigado por tráfico de drogas, apesar das provas contundentes, devido à amizade pessoal com a família do acusado. Sua omissão intencional impede que a ação penal. Qual crime Márcia? Sua omissão intencional impede a ação penal. Qual crime Márcia cometeu ao violar o dever funcional de agir com imparcialidade? Corrupção passiva? Não. Prevaricação? Advocacia administrativa? Condescendência criminosa? Prevaricação. Corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem indevida. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Advocacia administrativa. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado.
que cometer infração no exercício do cargo quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Aqui já, nessa questão aqui, já aborda os principais crimes aí, os 4 principais crimes cometidos. E tem o peculato também, que é também importante. Vou colocar ele aí, que é o peculato. Então, corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Solicitar ou receber, vantagem indevida. Corrupção passiva. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente ato de ofício. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação. Advocacia administrativa é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Condescendência criminosa é deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado, que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Então, pessoal, esses aqui foram os principais artigos aí, as questões que eu achei mais relevantes do Código Penal, que caiu no edital, tá bom? Espero estar ajudando. Peço que vocês curtem, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. A gente já está quase fechando aí o edital. E o importante é estar revisando, estar revendo os vídeos, entrando lá no Planalto, colocando cada tópico desses aqui no Google e lendo também a lei seca.